Paz e graça, irmãos. Chegamos no 33º livro da Bíblia, o livro de número 33, ainda nos profetas menores. Hoje é Miqueias, livro de Miqueias. Se você pegar para ler esse livro, tirar um tempo assim, quero ler o livro de Miqueias, você vai gastar pelo menos aí uns 25 minutos para fazer toda a leitura do livro. E qual é o contexto do livro do profeta Miqueias? É um livro que foi escrito por volta de 700 a.C. Provavelmente ali ele foi contemporâneo de Amós, Oséias, Jonas e Isaías. Então, é nesse contexto ali. Ele dirige as suas palavras, as suas profecias aos reinos de Judá e de Israel. Miqueias, assim como outros profetas menores, também se manifestaram contra a falta de obediência à aliança. Em muitos aspectos da vida do povo, eles haviam abandonado a lei do Senhor para prestar culto a Baal e outras práticas pagãs. O contexto aqui da época em que Miqueias profetiza é um contexto em que a Assíria está se fortalecendo, está conquistando território. É um momento em que a Síria está se tornando uma grande força política aqui. Só que os próprios moradores, os próprios líderes de Israel estavam oprimindo os pobres. Ele estava condenando, por exemplo, a prática dos ricos latifundiários por tirarem a terra dos mais pobres. Ele também ataca aqui os comerciantes desonestos por usarem balanças fraudulentas, por subornarem juízes. Ou seja, toda vez que o ministério profético era levantado em Israel, Deus levantava alguém para profetizar em Israel, a profecia estava ligada à correção, era para trazer o povo de volta ao centro da lei, ao centro da vontade do Senhor. Também condenava ali a prática de juros extorsivos. Agora, o livro do profeta Miqueias não serviu só para aquela época. Jesus, ele vai citar o livro de Miqueias, o próprio nascimento de Jesus, quando Herodes, ele pergunta aonde haveria de nascer o Messias, o rei dos judeus. Ele se dirige aos escribas e fariseus. Então os escribas e fariseus, eles consultam ao profeta Miqueias, e no capítulo 5 do livro do profeta Miqueias, no versículo 2, eles encontram o local de origem do Messias. Capítulo 5, versículo 2, lembrando que naquela época não havia ainda a divisão de capítulos e versículos, então eles olham um rolo profético, porque era assim que estava dividido a Bíblia hebraica, eles pegam um rolo profético e abrem lá, nesse trecho aqui, capítulo 5, versículo 2, está dizendo: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Olha que interessante. Duas coisas aqui nessa profecia. A primeira é que Belém seria o local de origem do nascimento de Jesus. Segunda coisa muito interessante aqui, as suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está apontando para a divindade, para a eternidade de Jesus. Então, o Herodes ali, ele estava mais preocupado com a cidade onde nasceria o rei, e eles não atentaram que o rei não seria um rei comum. Ele seria o Filho de Deus. As suas origens são desde os tempos eternos, ou seja, ele não teve começo e não terá fim. E também é no capítulo 4 do livro de Miqueias em que a gente vê ali a promessa de restauração e da glória futura da nação de Israel. Porque apesar dos seus erros, apesar de Deus ter condenado Israel em muitas vezes devido aos seus pecados, devido à idolatria, Israel foi escolhido para que o Messias visse através dessa nação e que ainda existe uma promessa de restauração futura. E aqui, no capítulo 4, a gente vê esta
essa restauração acontecendo, onde muitas nações vão dizer: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Está apontando para o reinado do Messias que vai acontecer em Jerusalém, depois da segunda volta, no reino que a gente acredita que é o reino milenial, o período de 1000 anos, onde Cristo reinará de Jerusalém e nós, a igreja, reinaremos com ele. As nações vão dizer: vinde, subamos a Jerusalém, porque de Jerusalém sairá a lei, e é de lá que Jesus vai reinar. Miqueias, ele profetiza para um povo simples, para os camponeses, fazendo justiça social naquele tempo e se tornando uma voz profética. Parte da sua profecia se cumpriu naquele tempo, parte da sua profecia se cumpriu nos dias de Cristo e parte ainda cumprirá. Nosso Deus é um Deus que não falha em suas promessas e que a palavra dele e que o ministério profético da palavra de Deus possa nos levar ao temor, a uma vida correta diante dele, para que um dia nós possamos desfrutar desta promessa de reinar com ele. Deus te abençoe e até a próxima.